Olá, abençoado e eleito do Senhor, graça e paz a todos vocês, meus amados e queridos amigos, minhas amigas. Obrigado a todos vocês que têm assistido e compartilhado os nossos vídeos. Hoje no Resenha da Graça número 5, eu quero trazer aqui uma passagem no livro de Lucas, capítulo 15, muito conhecida por todos, que é a parábola do filho pródigo. Mas eu quero trazer uma visão em graça para você. Talvez você já tenha ouvido milhares de vezes essa palavra, muitas pregações, mas talvez nunca tenha ouvido ela em graça. Por que ouvi-la em graça? Ouvi-la segundo o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Paulo, não ouvi-la segundo o sistema religioso. Mas tudo bem. No livro lá de Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, diz Jesus que havia um homem ali que tinha 2 filhos. E um deles resolveu pedir ao pai parte da sua herança. E o pai lhe deu parte da sua herança. E esse filho, ele foi viver longe de casa, viveu momentos difíceis, gastou toda a sua herança com meretrizes, fazendo as obras da carne, e acabou colhendo os frutos da carne. Foi viver comendo bolotas, lavagem ali de porco. E até que um dia ele se lembrou que nem mesmo os trabalhadores ali do seu pai viviam daquela forma. O pai era um homem justo e bom, que cuidava muito bem dos seus trabalhadores. O que eu quero dizer com isso? Se você já parou para pensar na indignação que aquele pai deve ter sentido, porque você tem direito a uma herança depois que o seu pai, sua mãe, um parente seu, depois que aquela pessoa que fez um testamento, falece. Mas aquele filho, quando pede ali a herança para o pai, em outras palavras, ele diz ao pai: pai, eu não estou nem aí com você. Você vivo ou você morto, para mim tanto faz. O que me importa agora é viver segundo os prazeres da minha carne. Eu quero viver, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar. A vida é curta, eu quero aproveitar. E para mim, você vivo ou morto, tanto faz, pai. Eu quero parte da minha herança e eu quero ir embora. Imagina a dor que deve ter sentido aquele pai quando o filho pediu a parte da herança dele. Claro, ele não disse essas palavras que eu acabei de dizer, mas quando alguém pede parte da sua herança para um pai que ainda está vivo, é isso que aquele pai deve ter sentido. Olha, eu não valho nada para o meu filho. Eu vivo ou morto, ele não está nem aí comigo. Mas o filho ali arrependido, ele resolve voltar para casa. E aquele pai esperava o filho todos os dias, ali em casa, para vê-lo voltar e poder ali dar-lhe um abraço. Assim é Deus, meu amado irmão. Não importa o que você fez, não importa o que você tenha feito, não importa o que o seu filho fez, não importa qual seja o erro da carne. Eu sei que muitos cristãos julgam, apontam, muitos cristãos dizem aí que fulano, ciclano não é digno de estar no céu, de ser chamado filho de Deus, mas isso é uma grande mentira. A palavra de Deus mostra claramente que mesmo sendo ali confrontado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo ali despojado pelo seu filho, aquele pai continuou o amando tremendamente. E aquele filho, ele mostra que ele realmente era um filho, porque qual é o sinal que tem? Nós sabemos, eu vou trazer aqui no Resenha da Graça ainda uma mensagem sobre os vasos de honra e os vasos de desonra, os filhos de Deus e os filhos da ira. Mas aquele filho, ele mostra que ele era um filho de Deus porque ele tinha um sinal ali, que chamava-se arrependimento. O homem, ele pode cometer o erro que for, mas o arrependimento só tem mesmo
aqueles que são filhos de Deus. Só se arrepende aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Então não cabe a nós julgar quem é filho e quem não é. Não importa nós querermos julgar tamanho de erro. Pode ser uma mentira, como pode ser aí um assassinato. Para Deus, tudo é possível. E se essa pessoa que cometeu esse erro for realmente um filho de Deus, ele vai se arrepender, ele sentirá arrependimento e Deus jamais o abandonará. Ele também será digno do reino dos céus. Lembre-se, ladrão na cruz durante toda a vida roubou e Jesus, olhando ao lado, disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, se nem Jesus julgou, quem somos nós para julgar? Lembre-se de Paulo. Paulo foi um homem que deu um veredito para que Estevão fosse apedrejado. E mesmo assim, Jesus o amou e entregou a ele o verdadeiro e genuíno evangelho. O que eu quero dizer com isso é que não cabe a nós julgar. Muitas vezes, eu não canso de dizer isso, não vivemos como vencedores, não reinamos em vida porque erramos ao praticar a palavra de Deus. Achamos nós que somos dono da verdade, que agora que conhecemos a verdade, todos aqueles que erram não são dignos de serem chamados de filho de Deus. Errado. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele continua amando. Aquele que roubou, aquele que matou, aquele que fez obras da carne como o filho pródigo fez, ele colherá os frutos da carne, como o filho colheu. Foi viver como os porcos, né? E o assassino será preso. Em muitos países ele será condenado à pena de morte. O ladrão será preso. Mas jamais pode nós dizermos que não são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus, desde que mostrem ali o verdadeiro arrependimento, que é um sinal dos filhos de Deus. Claro, existem os filhos da ira, que são preparados para a perdição, mas esse vídeo eu não quero falar disso. Quero falar dos filhos de Deus. Aquele filho volta para casa, o pai o recebe com um abraço, um beijo, diz para os seus empregados ali matarem um bezerro cevado para poder ali fazer um grande banquete em comemoração ao retorno do filho. Pede aos empregados roupa limpa e pede aos empregados que coloquem ali o anel no dedo de seu filho. Naquela época era muito comum as famílias tradicionais usarem um anel. Nós vemos muito isso em filmes, em séries, né? E no anel conter ali o brasão da família. E quando alguém precisava trocar alguma correspondência ou ali assinar um documento, aquele brasão era colocado sobre a cera derretida e depois no documento para ali selar o compromisso como se fosse uma assinatura. E o pai recebeu aquele filho e disse: olha, meu filho, você, não importa se você gastou a parte da sua herança, não importa se você, em outras palavras, não deu o carinho que eu merecia como pai, não me deu o respeito que eu merecia como pai, mas o que importa é que você voltou e se arrependeu e você jamais deixará de ser meu filho. Por isso não julgue, meu irmão. Talvez você tenha um amigo, talvez você tenha um parente, talvez você tenha alguém que você conheça, que talvez tenha feito algo muito errado, ou talvez você mesmo tenha feito algo muito errado e não tenha se sentido digno de voltar ao Pai. O que eu quero dizer é que o Pai está de braços abertos te aguardando em nome de Jesus. Você jamais deixará de ser filho. Isso foi declarado lá na cruz. Não sois mais servos, mas sois agora filhos de Deus. Eu quero mandar um grande abraço a você que tem nos acompanhado e dizer para você que Cristo te ama grandiosamente e estará sempre de braços abertos te aguardando. E lembre-se, não julgue teu amigo, não julgue o teu parente, não julgue o seu conhecido. Cristo também ama ele em nome de Jesus, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Amém? Um forte abraço